Olá pessoal, é um prazer enorme poder participar do Festival do Conhecimento da UFRJ. Sou Aronaldo Júlio, da tribo Terena de Mato Grosso do Sul, tronco linguístico Aruac, sou professor indígena na minha aldeia, fiz mestrado no Profilind, Museu Nacional UFRJ, em 2016 e 2018. Atualmente sou aluno de pós-graduação da UFRJ, no curso de doutorado, esse ano, na área de linguística. Estou aqui trazendo o meu depoimento sobre as possibilidades de que as línguas indígenas do nosso país estejam vivas, estejam preservadas e que não morram através das pesquisas oferecidas pelas instituições como as universidades, os museus, aproveitando para buscar meios de poder registrar, organizar, documentar a própria língua materna que eu uso dentro da minha comunidade. Por meio desse curso, temos esse privilégio, essa oportunidade de registrar tudo o que temos de riqueza dentro da nossa língua materna e com a nossa questão cultural. Então, tive a oportunidade de aperfeiçoar os meus conhecimentos dentro do curso que a gente tem feito na área de linguística como mestre. Hoje que eu pude buscar mais informações, mais conhecimentos para que a gente possa conhecer um pouco da estrutura da própria língua que a gente usa dentro da nossa comunidade. E essas riquezas nos ajudam a estruturar a nossa própria língua materna, como no meu caso, a língua terena, aprender mais sobre processos próprios. Assim fui desenvolvendo mais pesquisas sobre aspectos gramaticais da língua materna que eu uso. Nessa pesquisa, procuramos contribuir para a descrição da língua, para entender melhor os seus fenômenos gramaticais, semânticos e sintáticos e fonológicos. Isso tornou para nós uma riqueza muito grande de poder entender, compreender a sua estrutura. O grande objetivo nosso, enquanto indígena falante, é buscar entender melhor a estrutura gramatical da língua. No caso meu, como terena, busco esse entendimento melhor da estrutura gramatical da língua terena. Pois a nossa preocupação e a nossa grande motivação é contribuir para a descrição linguística do terena, aumentando e aprofundando o conhecimento que existe sobre essa língua. Por outro lado, buscamos que esse conhecimento possa servir para auxiliar os professores, os organizadores que trabalham diretamente na educação escolar indígena, para compreender melhor a língua, o seu uso e melhor as formas de ensiná-la dentro das nossas escolas indígenas. Nosso foco principal está na relação entre a língua terena e o seu sistema de escrita. Esse é o nosso grande foco maior enquanto pesquisador, enquanto indígena, que estuda, que busca registrar as riquezas da nossa língua materna. Em nossa experiência na educação como indígena, podemos perceber muita confusão
em alguns problemas que existem na fixação e na criação de uma norma escrita para a língua, o que produz muita confusão entre alunos, professores e outros envolvidos. Muitas vezes, enquanto indígena, nós usamos as nossas línguas, pois a estrutura torna-se muito difícil para nós se não buscarmos a pesquisar, a levantar e a registrar ela, estudar. Pois as características gramaticais de alguns elementos da língua terena podem ajudar muito os professores, podem nos ajudar um membro da comunidade a entender certos problemas da escrita desses elementos e tentar encontrar resposta para essas questões. Buscar também pesquisar aspecto gramatical para poder empregar, usar esse conhecimento para resolver problemas ou questões relacionadas com a escrita da língua e também para poder interpretar o sentido e o significado da língua materna, da língua terena. Como falante, nós entendemos o significado de uma língua e como produz as sentenças e descrever a capacidade, observar empiricamente os falantes em relação a qualquer sentença da língua. Quando buscam entender o sentido de uma palavra, e com certeza será a partir de uma análise, e por meio da investigação que será possível entender tal problema encontrada dentro da língua. E essa pesquisa, ao mesmo tempo, visa olhar a língua em primeiro lugar para ver como é isso, como se vê essa forma, ou até ponto isso pode ajudar a contribuir os tais segmentações não convencionais na hora de escrever a língua e fixar uma escrita para a língua ou uma norma ortográfica para a língua terena. Essas questões que a gente está levantando, os dados que a gente busca pesquisar dentro do aspecto gramatical da língua terena, exatamente pensando para poder segmentar, para poder registrar e tentar fazer uma ordem, uma escrita correta dentro da própria língua materna. Nessa expectativa, trago a relevância, a explicitação da escrita da língua terena, não focando somente a escrita, mas o que essa língua representa para a comunidade indígena terena, enquanto construção da relação social com os próprios patrícios terena, para a identificação e afirmação do seu próprio ego terena. Esse é um dos motivos que estarei focando dentro do estudo do doutorado, na qual eu estou cursando esse ano, começando esse ano 2020, pois quando analisamos a nossa língua terena, podemos observar que não há adjetivos em terena. Os adjetivos passam tudo a ser verbalizado. Se observarmos isso na escrita da língua terena, os prefixos de pessoas, de modos e de tempo podem figurar em adjetivos. A língua terena na maioria da aldeia passa a ser uma necessidade a ser preservada, a ser valorizada, para não ocorrerem perdas, como está acontecendo em muitas outras aldeias, que está perdendo, que não está mais usando a língua materna. Tendo em vista que a influência do português é muito grande e que em algumas aldeias da tribo terena a língua já está em desuso,
Em muitas aldeias não se fala mais a língua materna. Porém, a língua portuguesa está sendo inserido, está sendo usado desde os primeiros anos das crianças na aldeia. Isso, para nós, como pesquisador, é um fato muito interessante de ser debatido, porque precisamos exatamente correr contra o tempo para buscar registrar, para buscar pesquisar, para poder ter registro a nossa língua materna, que é a língua terena. As novas gerações de terena que vivem nas cidades, como em Bauru, São Paulo, praticamente só falam português. Daí ser muito importante descrever e analisar a língua terena, tanto para registrá-la, quanto para permitir a criação de material didático para ensinar sobre ela, o que é muito importante para a sua preservação. A educação dentro da nossa aldeia, a educação dos povos indígenas, fica uma parte menor da educação oficial dos municípios e dos estados. A escola indígena é pensada junto com as escolas oficiais dos brancos. Isso é uma das dificuldades que nós encontramos nas nossas comunidades, que a escola não está sendo pensada como deveria ser pensada enquanto indígena, pois os governantes, o município, o estado, está praticamente desenhando, colocando a escola como no molde dos brancos, não naquilo que nós, enquanto indígena, trabalhamos, a realidade dos nossos alunos. Ela está sendo tratada como uma das escolas, como se fosse uma escola dos brancos. Isso dificulta que os indígenas sejam ouvidos e dificulta que seja construído um modelo de educação intercultural e bilíngue nas comunidades indígenas. A gente imagina que, tratando-se da escola indígena como se fosse uma escola qualquer da cidade grande, não é interessante, porque o objetivo a ser alcançado pela escola indígena é diferente da escola não índia. A escola dentro das aldeias terena, praticamente trabalhamos de acordo com a realidade dos nossos alunos, compreendendo e valorizando a sua cultura, os seus costumes, abrangendo o conhecimento global, para que ele possa estar preparado para entrar em uma universidade no mercado de trabalho. A escola é importante para o resgate da cultura. A escola é importante para o resgate da língua, da crença, valorizando os professores indígenas, que têm mais facilidade em seus dialetos, e promove estudos específicos do próprio valor cultural, artesanal e estudos linguísticos, pois cada grupo tem identidades étnicas diferentes. A escola é um empreendimento coletivo. Deve haver participação da comunidade nos trabalhos, ajudando a indicar diretrizes e a identidade que queremos da escola, sendo igualitária e consciente na valorização de seus saberes. A escola tem muita importância na vida e na organização do povo terena. A escola, para nós indígenas, ela simboliza a valorização da língua. A escola, para nós indígenas, ela simboliza a valorização da cultura do seu povo. A educação para os professores indígenas é um instrumento político, além de ser um símbolo de posição mais alta na aldeia, pois a educação formal liberta do trabalho manual pesado. A escola tem um papel importante na vida e na cultura do povo terena, e a atuação como professor ajuda na formação
de liderança, na construção de redes de comunicação e na sociabilidade dentro da política local. O objetivo é a construção de uma educação que valorize suas práticas culturais e que dê acesso a definições, a aplicação dos nossos próprios planos e programas educacionais. Dentro dessa fala minha, enquanto terena, sempre buscando colocar a valorização da língua materna, da questão cultural. E a seguir estarei apresentando alguns aspectos da cultura, como é a nossa cultura enquanto terena, que vivem dentro de uma aldeia, como é a preservação da nossa cultura e como é a preservação da nossa língua. Muito obrigado. Isso, reto ganado, isso. Galera, chamando a mamãe.